Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Thay, e hoje eu tô aqui com um convidado super especial, Domingos Matos. Ele é especialista, consultor comercial, e a gente vai tratar aqui hoje sobre processos, sobre o mercado de vendas, sobre performance e sobre liderança também, principalmente comercial. Então, Domingos, muito obrigado por aceitar o meu convite, por estar aqui, e eu gostaria que você se apresentasse para quem tá em casa aqui acompanhando a gente. Legal. Sou Domingos Matos, sou especialista em marketing e vendas. Já trabalho há algum tempo já nesse ramo de consultoria, inclusive também junto com várias empresas. E é um prazer estar aqui com vocês aqui nesse canal. Maravilha, Domingos. Então, o que a gente vai abordar hoje na nossa área sobre vendas, né? Comercial, que é uma área muito familiar para a gente. E a gente tem inúmeros temas que a gente pode abordar, desde o viés do marketing, o viés da veia comercial mesmo. Mas fala um pouquinho sobre a trajetória do Domingos na área comercial. Como que você começou na área de vendedor ou na área de vendas em si? Legal, a gente falar sobre isso até antes de começar um bom conteúdo, que todo consultor, toda empresa, ele veio de algum lugar, né? Ele é moldado com o tempo. E quando eu falo sobre moldado, eu nunca vou esquecer do meu primeiro emprego. E eu comecei trabalhando com vendas, só que com vendas de seguro de vida. E o mais engraçado é que quando eu sair desse emprego, eu prometi, eu nunca mais vou trabalhar com vendas. E hoje estou aqui como consultor de negócio e especialista em marketing e vendas. E através de toda essa minha trajetória, claro que eu nunca passei 100% fazendo sobre vendas, eu passei um tempo trabalhando com controller dentro do Alumar, trabalhei também com RH, e eu até digo para os empreendedores que essas experiências, afora as suas especialidades, te moldam um pouco mais. E me fez hoje ser um especialista em vendas e trabalhar muito com processos. Que é muito ligado a vendas, porque através de um bom processo, um bom sistema, você consegue traçar a trajetória do teu cliente por completo e atender ele de melhor maneira possível. Certo. E Domingos, ao longo desse teu processo, como foi que tu começou na área de vendas para outros nichos, né? Eu vi que tu já migrou da área da estética, você já passou por alguns nichos. Como foi que foi essa migração aí, transição entre as áreas? Legal, é bom sempre falar um pouco sobre isso. Consultor de negócios, normalmente, ele deve ser especialista em algum nicho ou em alguma especialidade. Isso me fez lembrar quando eu saí da faculdade, que eu pensava, vou ser consultor 360 graus. Gente, não existe consultor 360 graus. O cara tem que ser especialista em algo. E eu comecei a trabalhar com vendas por conta de uma necessidade das empresas que eu já tinha. Eu herdei uma empresa de informática e eu percebi que o grande problema nela era as vendas, né? E com o tempo eu fui trabalhando na empresa de informática e surgindo outras consultorias para eu fazer, de amigos próximos, de clientes mesmo que procuraram, que gostavam do modelo de como a gente trabalhava. E até eu chegar no momento que um amigo escutou uma live que eu tinha feito há um tempo atrás, literalmente dizendo, cara, eu preciso muito da tua ajuda, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu tenho uma clínica de estética e eu estou preocupado. Eu não consigo bater minhas metas, eu não consigo fazer com que a minha equipe consiga engajar, consiga identificar de fato por que a minha cliente chega dentro da minha casa. E eu até falei para ele, cara, eu sou um ogro, eu não tenho essa especialidade para trabalhar com nicho feminino, um nicho tão específico com motivo, um motor de tração de emoção. E ele pegou e falou, não, eu preciso muito da tua ajuda. E aí eu falei, não, beleza, vamos lá, eu vou topar esse novo desafio. Quem me conhece bastante sempre sabe que eu sempre vou falar, estou para o jogo. Sempre estou para o jogo para poder resolver os problemas. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse nicho específico, que são mulheres, a gente percebe que eles têm modelos de procura de dores e sentimentos. E quando as mulheres vão à clínica de estética, normalmente elas vão por causa de uma falta, ou de realização profissional, relação de empoderamento, ou às vezes é algo que ela queria desde criança, tá lutando por alguma coisa, não necessariamente sobre redução de medidas, mas também sobre marcas de tempo, marca de cicatrizes e outras coisas. Só que tem um ponto bem específico que me fez encantar trabalhar com clínica de estética. Qual seria? Exatamente o problema aqui. Muitas mulheres, elas sofrem agressões. Não estou falando tão físicas, mas e sim também verbais.
dizendo que, você tá gorda, você tá isso, fulano de tal é mais bonita, ou você tá com uma cara de acabada. Gente, não se fala isso pra nenhuma mulher, porque ela sente isso o resto da sua vida. E aí a gente começou a entender que muitas delas estavam indo para a clínica de estética para resolver uma dor que nem era delas, mas que foi causada a elas. E por isso, depois de um tempo, eu comecei a me especializar nesse nicho, que é o nicho feminino. E hoje eu posso até afirmar que sou especialista, sim, em clínicas de estética. Muito interessante esse viés que tu trouxe aqui, que são as dores emocionais que principalmente a mulher sofre, né? E aí trouxe duas temáticas diferentes. Tanto as dores emocionais que as mulheres passam no mercado de vendas, quanto as dores que os clientes sofrem, né? Que teus clientes lá nas clínicas de estética sofriam por infligirem dores a elas. Padrões estéticos, padrões da sociedade que diziam você não é bonito o suficiente, você não está arrumado, e aí por isso elas pensavam, eu preciso buscar uma clínica de estética para sanar essa dor, né? E aí tu achou ali um gatilho para desenvolver esse processo. Mas nesse mapeamento que tu fez ali, como que foi esse amadurecimento dessa consultoria nessas empresas de estética? Legal, eu vou falar uma dica de milhões, tá? De todo consultor de negócio, tá? Que você já chegou a perguntar para o seu cliente o que de fato ele está procurando? E se eu te falar que eu me tornei especialista apenas perguntando? Mandava mensagem para as clientes, mandava mensagem para as clientes que foram atendidas, para as clientes que não fecharam, perguntava, por que tu não fechou comigo? Por que tu procurou outra clínica? Por que tu veio procurar a gente? As perguntas, elas te fazem, de fato, um repertório. E todo com esse repertório, eu comecei a traçar padrões. E com esses padrões, fazer o meu processo bem estruturado de vendas para as minhas consultorias para as clínicas de estética. Maravilha. Qual era essa jornada do cliente nesses pontos de vendas que tu falou aí, que tu citou? O cliente, ele vai te procurar de vários canais, ele vai estar junto de ti, às vezes não vai te procurar. O interessante é que você entenda, tá, esse cliente estão vindo de que canal, porque ele te procurou. Traçando sobre isso, tentar fazer cada vez mais uma jornada que seja mais especializada naquele cliente. Entenda, esse cliente específico, ele procurou essa dor de redução de medidas. Eu sempre treino os funcionários, os nossos vendedores, para que procure sobre os clientes. Olha no WhatsApp, pede para seguir, olha as fotos deles. Se você olhar que o cliente está com uma foto de praia, biquíni, e ela veio até ti para uma redução de medidas, é porque é um sonho ou um desejo. Então, esses pontos eu comecei a traçar e desenvolver jornadas diferentes, eu comecei a traçar, de fato, caminhos diferentes para poder cada vez mais eu entender que a persona Joana, que é uma advogada, que ela é mãe solo, que ela tem isso, tem esse tipo de preferência, esse tipo de canais. E o modo de comunicação também desse modo. E com essas somatórias todas, a gente começou a desenvolver. Então, a trajetória de um cliente, ela não é só feita de ele chegou na sua casa, você ofereceu, comprou, não comprou, foi embora. Pelo contrário. A trajetória do cliente começa antes de você começar no WhatsApp com ele. Ela começa antes, quando você coloca uma comunicação num canal, uma propaganda ou uma ação, como é que ele te vê? Por isso que a pergunta sempre de falar para os clientes, tá, tu me conheceu como? Todas essas perguntas são tabuladas e colocadas no seu CRM. E aí a gente vai traçando até o final. Lembrando que o teu cliente ou não cliente, ele vai ter peculiaridades diferentes. Quando você pega uma pessoa que foi até ti, traçou no teu funil de vendas e parou exatamente no momento de pagar o boleto ou passar o cartão de crédito, tu já chegou a perguntar para ele por que ele não comprou? E aquele cliente que comprava contigo todos os meses sumiu. Cadê esse cliente? Eu gosto até de brincar nas consultorias dizendo, olha, quando o cliente compra contigo sempre e ele não voltou mais, tem duas alternativas. Ou ele morreu, ou ele está na concorrência. Eu Bem espero comum, né? que ele esteja na concorrência, né? E com esses traçados, né, esses organogramas, a gente faz todo esse levantamento e a organização das empresas.
Bom, eu achei ótimo algumas colocações que tu fez, principalmente porque vendas, nesse contexto que tu trouxe, é um ato de servir, é um ato de identificar a necessidade, né, de criar propósito, gerar valor ali no que você está fazendo. Você mapeia dores que são dores que estão muito intrínsecas a outras necessidades, né, das tuas clientes, daqueles profissionais. Mas me diz aqui, Domingos, qual é o momento exato de fazer a oferta? Quando você está lidando ali com temas muito sensíveis nesse processo de vendas, você está identificando ali que tem muita coisa envolvida no processo, você quer vender, mas você não quer que aquilo pareça que você está forçando a barra. Legal, isso é interessante até de falar e de comentar, né, que como todo cliente, não existe uma receita de bolo. Você tem que fazer sentir. A venda, eu gosto de falar nas palestras que a venda é como se fosse uma paquera. Não existe um momento certo, existe um momento ideal. Tem clientes que vai te procurar e vai comprar, tu vai passar o valor, ele vai dizer, beleza, eu vou dia tal. Ah, eu vou fazer um ensaio fotográfico, eu estou oferecendo um ensaio fotográfico para o meu cliente. Ele vai dizer para você, olha, agora eu não consigo, mas faz o seguinte, marca para dia 26 do próximo mês e no sábado ele vai. E tem cliente que vai te rolar e vai. Cada cliente tem o seu time, cada cliente tem o seu jeitinho. Então, assim, você que quer ter uma carreira de sucesso, escuta teu cliente, sente o teu cliente, entenda. E ao invés de apenas ofertar produtos, serviços ou literalmente empurrar, conversa com ele. Procura um pouco saber por que ele quer aquele produto, por que ele quer aquele serviço. Eu digo que a maior estratégia das vendas é exatamente entender por que o teu cliente quer um iPhone, por que o teu cliente quer um ensaio fotográfico, por que o teu cliente quer usar um Botox. Sim, e principalmente vendas é muito sobre escuta ativa. Vendas é como ele trouxe sobre você abordar diferentes perfis e adaptar o seu tipo de comunicação para esses tipos de perfis, né? A comunicação muda totalmente a depender do perfil do seu cliente. Então, ele trouxe aqui N contextos em que você levanta uma possibilidade e o cliente traz uma objeção, mas uma boa venda, um bom vendedor, ele vai saber contornar, ele vai saber quebrar a objeção. E é isso que tu identifica nos teus processos comerciais? Exatamente. Eu ainda gosto de dizer para os vendedores, para as empresas, por completo nos treinamentos, se você chegar a um momento onde você chegar na negociação da quebra de objeções e você não tiver armas para responder, é porque você fez o seu trabalho errado. Não existe um produto caro, não existe eu tô sem dinheiro, não existe eu vou pensar, vou falar com meu marido. Essa é clássica, né? É clássica, eu sempre gosto de dizer o seguinte, nossa, que legal, lá em casa também é assim. Isso eu falo para as meninas venderem para o público feminino. Sim. Lá em casa é assim, tudo que o meu marido compra, ele pega e me liga. Inclusive o PS5 que ele comprou, ele ligou pra mim e perguntou, amor, eu tô querendo tanto jogar um videogame, eu vou comprar, tá bom? Nada, marido não fala isso. Homem, ele não vai ligar pra mulher pra perguntar se pode comprar ou não. Nesse momento eu gero um sentimento na venda. E quando eu falo sobre sentimento, a venda é feita de sentimento, não é de razão. E aí eu quebro a objeção dela. Me vou falar com meu marido. E aí ela chega... Mulher passa em quantas vezes? Aí, opa, chegou o momento de vender. Então é o seguinte, se você está vendendo, chegou um momento que você foi encurralado, não o cliente, você fez o seu serviço errado. Você não perguntou o suficiente, você não escutou o suficiente o seu cliente para entender por que ele te procurou. Às vezes, um sonho, a pessoa chegar, meu sonho é usar um biquíni na praia no Rio de Janeiro, verão 40 graus. E aí chega no final, na oferta de valor do teu produto, o vendedor já tem medo de falar. Aí ele pega e fala, olha, a sua transformação custa tanto, vai custar tanto, pá. E aí, não, tá caro. Mulher, conta que o teu sonho não era isso. Quer dizer que teu sonho é caro, tu trabalha todos os dias da semana para poder batalhar pro seu sonho, você não tem esse luxo de realizar o seu sonho. Volta a afirmar, sentimento. E o que é que tu diria para quem tem medo
ou trava na hora de fazer a oferta, né? Uma coisa que eu identifico é que uma dor muito comum de quem está no mercado de vendas, principalmente empreendedoras, né? Como ele trouxe aqui, principalmente mulheres empreendedoras, sofrem disso, que é o medo, essa trava na hora de fazer a oferta. Principalmente porque muitos medem o bolso do cliente pelo seu bolso. Acha que a oferta é muito alta e aí acha assim que o cliente não vai aceitar, que vai levantar muitas objeções e muitas vezes não. Muitas vezes é uma simples questão de ofertar. O que é que tu costuma dizer para essas pessoas, para essas mentoradas, né? Para elas resolverem, sanarem essa dor na hora de ofertar o produto. Legal, temos vários pontos aqui em questão, tá? Primeiro ponto é o seguinte, você confia em você? Segundo ponto, você confia na solução que você está vendendo? Daí você quebra. Por que você tem medo? E outra coisa, o valor que você está ofertando o seu produto, ele pode soar caro para você, mas para quem procurou esse produto ou serviço, pode não ser caro. Foi como eu falei na pergunta anterior. Qual é o valor do sonho do seu cliente? Para mim é muito caro pagar R$10.000 no iPhone Pro Max Ultra com 30 mil câmeras, porque eu não uso. Mas eu paguei o mesmo valor no iPad Pro, porque para mim eu uso. Mas se eu ofertasse um iPad Pro para as pessoas que gostam de um iPhone com milhões de câmeras, não, isso é besteira. Então, dica de milhões é, primeiro, confie em si mesmo. E depois, não meça o seu bolso com o bolso do cliente. Até porque existem prioridades diferentes para cada um. Cada uma pessoa, ela é única. Então, tem prioridades totalmente diferentes. E o cliente sempre vai comprar pelas razões deles, não pelas suas. Você pode supor que seja por N motivos. O cliente vai comprar por uma dor física, uma dor psicológica, uma dor emocional, mas no fim das contas é sempre pela razão dele, né? Domingos, o que diferencia uma atitude de um vendedor de alta performance, né? Vamos falar sobre o tema mais hypado da internet, alta performance em vendas, de um vendedor comum, um vendedor que não performa. Legal, é interessante a gente separar quase o joio do trigo, né? Eu digo muito nas consultorias que nós temos dois tipos de vendedores. Os mortos de fome e os vendedores de verdade. Os mortos de fome são aqueles que oferecendo produtos. E os vendedores de alta performance, de fato, eles entendem toda a motivação que está por trás de uma necessidade, um desejo, uma dor de um cliente. Então, o ponto que vai te transformar, te mudar e de fato você ser um vendedor de alta performance é começar a escutar, entender as dores, desenvolver estratégias, ter uma escuta ativa, trabalhar todos os pontos possíveis dentro do ambiente de vendas e, de fato, nunca esquecer de perguntar. Perguntar não ofende. Eu sempre gosto de frisar isso em consultorias, até para quem faz uma avaliação de estética. Pergunta. Tá, mulher, mas, de fato, por que você veio para cá? O que de fato te... Sabe, aonde essa... Ela já veio para fazer um procedimento de redução de medidas. Aonde essa gordura te incomoda? Quando? Você sente que as pessoas olham para ti de maneira diferente? Essas perguntas fazem com que você desenvolva a conversa e a pessoa fale. Transformar dores que estão implícitas em explícitas. Spin Seller puro. Então, assim, para você que quer ter uma carreira de vendas, para você que quer, de fato, ser um vendedor de alta performance, eu sempre indico ler, estudar, entender o cliente, escutar o cliente. E outra coisa, uma coisa que as pessoas sempre esquecem, estudar sobre o produto e serviço que vocês ofertam. Porque senão vocês sempre vão parar na quebra de objeções. Maravilhoso. E tu trouxe aqui um ponto essencial de todo bom vendedor, que é metodologia. Você falou sobre Spin Selling, né? Implicação, necessidade, mas eu vou deixar para você mesmo explicar. Fala pra gente o que é o Spin Selling, como que funciona essa metodologia, que é uma das mais aplicadas pelo mercado, e quais dores, né, ela soluciona, o que ela traz o que ela agrega para o processo de vendas. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que o Spin Seller, ele é uma técnica muito antiga, né? Onde ele vai trazer uma situação, a situação onde está ocorrendo a dor. Logo após, você vai trazer a implicação aonde essa dor, essa gordura te dói,
para depois você trazer o problema. Poxa, de fato, isso faz isso, isso e isso, mas eu tenho a necessidade, o end da necessidade, que vai trazer a solução dos problemas. Então, quando a gente lê esse acrônimo de SPIN, no caso, seria situação, implicação, problema e necessidade, é exatamente isso. E por que se fala tanto? E por que a gente gosta de usar tanto? Imagina só, em tudo que você consegue desenvolver um produto, uma conversa, até um patrocinado, você pode perceber que as próprias influenciadoras usam um spin seller para fazer posts. Eles começam dizendo, estou aqui em tal lugar, mas aconteceu isso, foi horrível. Isso aconteceu por conta disso, está acontecendo esses tipos de problemas. E isso vai levar ao meu dia desse jeito e desse jeito. Mas XPTO tem a solução de todos os seus problemas. Percebes que o roteiro foi feito através de um spin seller? Sim. Então, assim, as vendas, você tem que trabalhar suas vendas sobre isso. Porque o teu cliente veio por uma situação que ele está tendo um problema. E você tem que fazer com que ele coloque essa situação para você explicitamente, para que você mostre para ele o seguinte, olha, de fato, isso tá errado. Você não precisa viver desse jeito. Mas eu estou aqui com você para resolver esse teu problema. Por isso que funciona muito bem. Principalmente quando a gente fala sobre uma venda consultiva. Principalmente quando a gente adapta a um sentimento. Se a gente volta a um contexto de clínicas de estética, é muito bom. Porque a cliente vem com uma situação de um vestido que ela não consegue usar. Ela tem uma situação, eu queria ir para um casamento, mas meu vestido está muito colado, está muito ruim, está parecendo minha gordurinha, picanhazinha do lado, e todos esses pontos. E aí você começa a trabalhar com ela, tá, mas legal, eu entendo, legal é uma palavra muito, eu entendo, e... Tá, mas quando isso tá te incomodando? Você lembra que eu falei, tá, mas te incomoda Sim. quando? Me incomoda por conta disso e disso e disso. Tá, mas realmente incomoda. E tu acha que isso vai acarretar o quê na sua vida? Não, eu vou sentir péssimo nas fotos. Eu entendo, de fato, realmente é um momento único. O casamento é um momento único. Então você tem que estar plena nesse dia. Mas olha, fique despreocupado que eu tenho a solução correta para você. E se eu te falar que eu consigo retirar essa gordurinha em apenas 3 meses? E se eu te falar também que eu já percebi outros pontos? Tu já percebeu que teu olhar está um pouco cansado? E eu entendo que essa rotina do casamento, de procura de vestido, procura de festa e outras coisas, lista de convidados, quem eu vou convidar, quem eu não vou convidar, o que eu vou escolher, deixa com uma aparência de cansado. E se eu te falar que eu consigo levantar esse teu olhar em apenas 15 dias? É quase promessa de internet, né? A gente não vende um botox, a gente não vende uma toxina botulínica. Eu vendo o olhar arqueado. Eu vendo a redução da marca do tempo. E é isso que o vendedor tem que entender. Contextualizar numa situação, num spin seller e entregar pro cliente. O cliente, caraca, dá pra fazer tudo isso. Aí tá. No fim das contas, é sobre a alma da venda, né? É sobre a atitude. Então, eu sempre falo aqui no Café com Thay sobre atitude, sobre posicionamento. Então, vendas é sobre isso. Não adianta você ter metodologia, você ter ali um passo a passo, um checklist para cumprir, se você não tem aquela atitude, né? Aquela atitude resiliente. E isso é uma das principais características para quem é da área comercial. É resiliência, é ter mesmo a persistência para insistir ali no processo, para quebrar objeções, para seguir todas as etapas, e muitas vezes essas vendas elas não ocorrem assim tão rápido, né? Cada tipo de venda tem o seu tempo ideal, tem o seu ciclo de venda, então existe uma metodologia para cada um, existe um processo, existe uma abordagem diferente. Eu sempre falo aqui sobre posicionamento, então vendas é sobre isso, é como você se posiciona para o seu cliente, é sobre a atitude, é sobre o simples aperto de mão, é sobre a sua autoconfiança, é sobre a sua comunicação. E aí eu trago aqui para o Domingos, quais as técnicas de vendas que ainda funcionam? Olha, como eu falei no início do episódio, tudo é sentimento de como o teu cliente quer ser conduzido, né? Mas técnica de 5 milhões que funciona desde o tempo de Cabral até hoje, olhar no seu cliente. Esquece a história de olhar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, cara de acanhado. Dê as mãos e fala, olá, tudo bem? Eu sou Domingos Matos e estou aqui para resolver o seu problema. Como eu posso lhe ajudar? Entonação, o olhar, a seriedade, a atenção. Automaticamente o cliente ele pode estar até
olhando outras coisas. Mas no momento que você der esse impacto inicial, ele vai olhar pra você e dizer, caraca, eu vou começar a falar com esse cara. Então, assim, a técnica de milhões, dedique pro seu cliente. Essa história de pegar o celular, tá conversando com o cliente, olhar no celular, você tá tirando o foco. O foco quem é? Qual é o foco da venda? É o cliente. É o cliente. Qual é o foco da empresa? Atender o cliente. Então, por que você está prestando atenção no celular? Por que você está prestando atenção no relógio? Você está pensando no almoço? Mas técnica, você pode ter qualquer metodologia que for. Se você não tiver esse foco, essa mentalidade de dedicar ao seu cliente, você nunca vai ser um vendedor de alta performance. Você tem que entender que tanto para ti, tanto para o teu cliente, tempo é dinheiro. Então, quando a gente fala sobre técnicas, eu sempre gosto de, antes de ter uma técnica, colocar isso para os vendedores. Dedique ao seu cliente. Olhe para ele, preste atenção. Nunca deixe o teu cliente solto. Eu até conversei com o último episódio que eu gravei no meu estúdio sobre isso, né? Sim. Essa historinha de chega a pessoa dentro da loja, a pessoa, não, eu só tô olhando. Fique à vontade. Gente, não é ficar à vontade. Eu preciso que ele compre, mas para ele comprar eu tenho que dar atenção para ele. Beleza, eu dou o espaço dele, fico de longe e enxergo. Ele começou a passar a mão na roupa. Ele passou a mão na outra roupa. Na outra. Depois ele voltou pra terceira. Então eu identifico, caraca, o tecido faz sentido pra ele. Sempre aquela história do olho de águia, de sempre olhar os pontos específicos. E tu já sabe que para aquele cliente, a vantagem competitiva é o tecido. Analise mais. E ele começa a olhar que tipo de cores. Estampa, sem estampa, escura, clara. Verifique padrões. Ah, tu percebeu que ele gosta do tecido, aquele tecido que é de malha de egípcia, né? Uma camisa polo com malha egípcia. Ele tava sempre pegando camisas cremes, brancas, beges. Tu entende que a cor, a paleta que ele quer é uma paleta mais daquela. Pra que tu vai oferecer um calção de banho florido? Eu digo sobre abordagem, né? Eu digo muito sobre foco ao cliente. Então, beleza. Você entende. Trabalha uma metodologia. Como tu vai conduzir esse cliente? Ele fez a primeira venda. Você vendeu por esse cliente. Legal, cadastra ele no CRM. CRM, gente, não é aquele cadastro do tempo do meu pai que colocava telefone completo, telefone da mãe, telefone do pai, CPF, nome da... Pra quê? O que tu precisa do teu cliente para relacionar com ele? Precisa do quê? Do nome, o WhatsApp, o CEP, profissão. Legal. Preciso disso? Ótimo. Por que CEP? Por que eu não peço endereço? Gente, tu vai mandar um presente na casa dele? Se tu for mandar, tu vai pegar o endereço completo. Se tu quer saber apenas o bairro dele, para você começar a traçar as tuas personas que compram, que não compram, as preferências dela, você não precisa saber da rua. Precisa saber do bairro. E o CEP você deu o bairro. Ah, no seu CEP, bota bairro. Sim, sim. É sobre identificar a necessidade, né? Saber identificar a necessidade do cliente. Não adianta o cliente estar te falando que ele quer um café expresso e você tá oferecendo ali um cappuccino, sendo que ele te disse, eu tô sonolento, eu tô cansado, eu tô precisando ali de algo que me energize, e a pessoa tem um cappuccino. É tipo as pessoas que não... Não é sobre isso. É tipo aquelas pessoas que bebem café sem açúcar. Sim. E a pessoa chega pra ele, não, mas tá bem fraquinho o açúcar. Não, é só um pouquinho, tá amargo. Gente, ele quer um café sem açúcar. Não adianta oferecer pra ele um café com açúcar, pouco açúcar, adoçante. Não faz sentido. Então você que tem sua empresa, que quer trazer produtos, quer vender, quer trabalhar um cross-selling dentro desse processo de venda para aumentar o ticket médio, identifica de fato que faz sentido para ele. Para você não ser aquele vendedor chato. Aquele vendedor que o cara vai procurar uma cueca, você quer vender uma camisa, um skate, um computador, tudo junto. Não faz sentido. Eu entendo. Maravilha. A pessoa comprou um tênis, ofereça meia. Será que ele tem uma meia soquete para usar com aquele tênis branco para palestrar? Ou ele comprou um sapato social, será que ele tem meia de linho, aquela meia para sapato? Né? Ou será que ele tá comprando aquele sapato para ir para um casamento, mas não tem nem meia? Quando vê, ele tá usando meia de academia.
Perfeito. E para você que está aqui nos acompanhando, ele trouxe um ponto aqui muito importante, que é cross-sell, upsell. E aí eu vou trazer aqui um ponto essencial para você que quer conquistar a jornada do seu cliente, quer conquistar o sucesso do seu cliente e fazer um aumento, né, de valor na sua venda. Você já vendeu o produto para o cliente, mas você quer que ele venda, que ele continue comprando, que ele aumente o ticket, fazer ali um upsell. Você tem que estar identificando constantemente a necessidade do cliente, sentindo a temperatura, né? O time que está o seu cliente. Às vezes ele adquiriu um produto, mas ele tem a necessidade de um outro produto seu. Mas por que ele não compra? Porque você não ofertou. Simplesmente pela falta de oferta ou por não saber identificar a necessidade. Então, o sucesso do cliente, ele está muito atrelado a isso, a saber sentir a temperatura do cliente em todo esse processo. Mas eu costumo sentir a temperatura da minha audiência e eu vejo que vocês que têm me acompanhado, vocês trazem muito para mim sobre como que é esse processo, né, na mentoria, principalmente. Dentro de mentorias, como que a gente destrincha algumas dessas principais dúvidas. Então, eu vou inaugurar um quadro bem especial hoje com o Domingos, uma dinâmica rápida, Domingos. Eu vou te fazer algumas perguntas do nosso quadro Mentoria Relâmpago. Eu vou te fazer algumas perguntas rápidas e tu me responde. Rapidamente é algo bem sucinto, tá? Então, um erro clássico que destrói uma venda. Não escutar o seu cliente. Um hábito que transforma o jogo nas vendas. Escutar o seu cliente. Um livro que todo vendedor precisa ler. O maior vendedor do mundo. Uma frase de vendas que você carrega. Uma frase de vendas. Eu acredito assim que uma frase seria muito arriscado, eu ia dizer. Mas eu posso dar um bom dilema sobre vendas, né? Uhum. Que eu sempre digo que o sucesso da tua empresa está no seu cliente. Então, o foco é o cliente. Vender com emoção ou com lógica? Quem tem que ter emoção é o cliente. Você tem que ser na lógica. O que é o sucesso para o seu cliente? O sucesso para qualquer cliente sempre será a dor, o desejo resolvido. O que define uma venda bem agregada de uma venda pouco aproveitada? Legal. Uma venda bem agregada vai ser sempre aquela venda que você vai atender de fato a dor e o desejo do cliente. Não necessariamente o produto que ele chega até você é o que vai saciar a necessidade dele. Eu posso até esticar um pouco mais? Sim, sim. É a mesma coisa de você oferecer para um corredor novo, uma pessoa que quer começar a correr um treino comum, oferecer um tênis de R$ 2.500. Você vai estragar o sonho dele correr e a sua venda, porque você não vai vender para ele. Perfeito. E esse foi o quadro Mentoria Relâmpago. Para quem gostaria de ter um bate-papo assim mais fluido, mais rápido. E Domingos, fala um pouquinho mais hoje sobre o teu momento no nicho de vendas, quais empresas você costuma mentorar, prestar consultoria, como que é esse processo? Legal. O ramo de mentoria, ele costuma ser um caminho sem volta. Eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas. Hoje, eu trabalho tanto com treinamentos com vendas, indoors, palestras, consultorias e mentorias. Quando a gente fala sobre todos esses produtos, são produtos de esteira de produtos. Então, hoje o meu momento é sempre de captar novos leads, demonstrar uma autoridade, mostrar que sim, eles conseguem mudar o quadro deles para que a gente consiga desenvolver a empresa. E eu sempre gosto de deixar sempre o jargão em todas as palestras. Você, empresário, tem um bolsão de dinheiro embaixo da cadeira de vocês, que se chama-se CRM. Perfeito. E eu realmente me lembro dessa tua frase. E o CRM, ele fala muito sobre o time comercial, ele fala muito sobre o processo em si, né? Sem o CRM, talvez o processo não rode, não seja tão fluido. Pode ser que você faça o CRM dentro do WhatsApp, pode ser que você faça numa planilha no Excel, em uma plataforma específica de CRM, mas ele precisa ser feito, que o CRM é o controle, né, de relacionamento com o cliente. Ele tem que ser feito de alguma forma ali, desde uma mensagenzinha no WhatsApp que você manda,
uma mensagem, um e-mail que você manda semanalmente para o seu cliente. Então, tudo isso é CRM. Mas, Domingos, se tratando de resultados dentro de equipes comerciais, dentro do processo comercial como um todo, quais são os pontos essenciais para se obter resultados na área comercial? Legal. O primeiro passo é sempre ter um processo de venda bem estruturado, para que você entenda para onde os seus oportunidades, clientes, não clientes e ex-clientes estão. Cada um desse público, existem metodologias para isso, que você identifica em toda essa trajetória, existem necessidades e desejos não atendidos. Então, quando a gente fala sobre esse sucesso, é sempre monitorar tudo. Desde o canal onde esse cliente está sendo ofertado, que pode ser um Instagram, que pode ser uma fachada de loja ou um evento, ou o modelo que você consegue comunicar com esse novo cliente, até a retenção dele, oferecendo produtos novos dentro dessa tua escada, desses teus produtos. Entendi. E uma abordagem que tu falou é a abordagem por meio das redes sociais. Hoje em dia a gente vende muito pelo online, pelo e-commerce, Instagram principalmente, né? E aí tu costuma abordar sobre isso, sobre CRM, como fazer essa captação de clientes, de leads nas redes sociais? Claro, porque através do próprio CRM a gente começa a mensurar. Essa é a palavra-chave para toda qualquer empresa. Mensurar cada canal do que eles estão dando de resultado, né? A gente chama isso muito de ROI, né? Por canal. Então, existem tipos de negócios específicos onde você vai ter tipos de canais que são bem proveitosos para um lado ou para o outro. Pegando-se pelo ponto, o Instagram, ele vai ter um público específico, ele vai ter um tipo de desejo, necessidade específico, contrário a de um Google ADS. Ontem, eu estava conversando com empreendedores falando até sobre canais, que o pessoal esquecem que os canais só tem Instagram e Instagram / Facebook / Google. Não, existem vários tipos de canais. Eu mesmo já atendi consultorias para sex shop que a gente fazia patrocinado no Tinder. Sim. Tinha quase o jargão que a gente brincava, né? Se você não consegue um parceiro, eu tenho outros produtos para você. E comunicava muito bem. O que você tem que entender é que o canal tem que comunicar com o teu público. É o que você comunica e a forma como você comunica, exatamente, né? A comunicação misturado ao canal que você está utilizando, soma isso tudo, dá uma estratégia, que é exatamente de como você alcança o seu cliente. Maravilhoso. E aqui eu gosto muito de falar sobre comunicação. E o que tu tens a me dizer sobre comunicação atrelado a vendas? Desde a abordagem, ao adaptar essa comunicação nos canais de vendas, script, né, que é algo que a gente trata no processo da venda e que é uma dificuldade absurda, principalmente quem está engatinhando, quem está começando a se desenvolver em vendas tem uma dificuldade muito grande com script. O que tu me fala sobre isso? Legal, aí tem vários pontos até interessantes. É que a gente pode começar a falar sobre comunicação, sobre a palavra equalizar. Então, assim, cada pessoa, cada cliente tem um modo de falar, um modo de resolver, às vezes é um tom, um timbre. A gente, antes do episódio, estamos equalizando os microfones, porque o meu tom é diferente da Tainara. Sim. Então, isso tem que ser automatizado dentro da venda. Um outro ponto que as pessoas sempre erram é sempre script. O script, ele não é o teu guia, ele é apenas um manual. Você não pode ficar 100% baseado no script se o seu cliente não está correspondendo ao mesmo. Senão vai ficar aquele vendedor, peraí, não, esse aqui não tem. Tá, só um minutinho que eu vou falar com o meu gerente. Aí fala com o gerente, ele fala outra coisa, o que eu faço? Gente, entenda, sente a venda. O script, ele tá ali para ser um modelo, para você começar a se guiar. Não adianta você ter um script com vários tipos de resposta, quebra de objeções diferentes, se você não fez o básico, que é entender o cliente, escutar o cliente. Qual é o básico bem feito nas vendas? O básico bem feito, eu volto a frisar a vocês. Escuta o teu cliente. Ele tem muito mais a lhe dizer do que apenas um script pré-montado. E vendas é muito sobre a experiência, né? A gente falou aqui sobre sentir, sobre saber o time de fazer a abordagem, de fazer a oferta, mas é sobre a experiência. E tudo começa como a abordagem, como você vai se relacionar com aquele cliente. O relacionamento com o cliente faz toda a diferença. Desde a maneira como você se comunica, como você se porta, não é só sobre o produto e sobre a oferta, mas é simplesmente sobre o relacionamento, sobre como você conduz aquela experiência do teu cliente com o teu produto.
Tu costuma abordar sobre esse ponto, Domingos? Claro, com certeza. Quando a gente trabalha um processo de venda, eu gosto sempre de frisar sobre os feedbacks, né? Beleza, eu vendi para a Tainara um iPhone. E na venda ela chegou para mim dizendo, olha, eu quero comprar um celular novo porque eu sou produtora de conteúdo e eu preciso de um celular com boas câmeras, eu tenho um evento para me cobrir amanhã. Grava isso. Tem várias informações perfeitas ali. Vendi, parcelei, fez a tua venda completa, legal. Se tu sabes que ela vai usar o telefone, a prova de teste no final de semana, você já chegou a ligar pro seu cliente na segunda-feira? E aí, Tainara, tudo bom? Como é que foi seu evento? O celular realmente atendeu? Eu consegui sanar a sua dor e o seu desejo? É sobre o pós-venda, né? É sobre o pós-venda, é sobre o sucesso do cliente. Exatamente. E outra, não se atenha só esse segundo dia. Liga depois dos 15 dias, manda uma mensagem, 15, 30 dias. Tá, Tainara, tu me disse naquele dia que deu muito certo e tudo, ficou faltando alguma coisa, existe algo que consiga te acrescentar? Aí a Tainara vai começar a falar, porque eu já comecei a me relacionar com ela. Ela, poxa, eu gostei muito do telefone, mas eu percebi que aquela capinha às vezes me atrapalha. Olha, inclusive, eu tô te ligando, que nada, papo furado. Tô te ligando porque chegou algumas capas para produtor de conteúdo. Eu vou te mandar algumas opções aqui, se tu se interessar em alguma, eu posso separar para você. Aproveitei um pós-venda para fazer um quê? Mais uma venda. E manter esse cliente. Você lembra sobre a escada de produtos? Sim. Se você comprou um iPhone, acabou? Não, tem acessório. Ah, não, eu comprei uma câmera para o meu estúdio. Tá, mas o estúdio podcast não é feito só de uma câmera. É feito de microfones, pedestais, box e outras coisas, adornos. Trabalhe o seu cliente. Trabalhe essa rotina com ele, conduza. Você lembra que CRM é relacionamento. A venda é relação. Você tem que ter um relacionamento com eles. Então, quando eu falo sobre o bolsão de dinheiro que vocês não estão ganhando, é sobre isso. Você já atendeu o cliente, você tem um telefone dele, ele já confia em você. É muito mais fácil você vender para essa pessoa do que para um outro patrocinado da internet, brigar no Oceano Vermelho. Dica de milhões de todos os consultores de negócio, pelo menos que eu espero de vendas, façam isso para vocês. Olhem para os clientes de vocês. Eles são mais baratos, compram um ticket mais caro, porque eles já confiam no produto ou serviço de vocês. É essencial o ponto que ele trouxe aqui, confiança. E relacionamento com o cliente. O seu cliente ele não vai comprar se ele não se sentir confiante o suficiente. Se ao longo desse relacionamento ele não soube, não percebeu ali um valor de fato, ele não percebeu um território seguro para ele adquirir, principalmente se for um produto de ticket alto, o cliente não vai fechar. Então, antes de você tentar chegar ao momento da oferta, antes de você fechar, você precisa trabalhar todo esse relacionamento, fazer toda essa trilha com o cliente, sim. E Domingos, a gente está se aproximando aqui dos momentos finais do nosso podcast, e eu gostaria de te perguntar, tem algo que você gostaria de falar, de trazer aqui para o público que está te assistindo, alguma frase, alguma dica que você queira deixar aqui? Legal. Quando a gente fala sobre ambiência, conexões, eu sempre gosto de frisar que nem todo mundo é especialista em tudo. Você que é empreendedor, você pode ser especialista em publicidade, pode ser especialista em produto, em vendas. Procurem pessoas, terceirizem serviços que fazem sentido para você. Às vezes, nesse pequeno ponto desse handoff de um setor, um serviço, está o sucesso da sua empresa. Maravilha. Domingos, eu te agradeço muito por estar aqui hoje, por aceitar o meu convite, por participar aqui desse terceiro episódio do Café com Thay. E você, se esse episódio te despertou, compartilha com quem também gostaria de ouvir, de compreender sobre processos comerciais, destravar sua comunicação nas vendas, aquela sua amiga empreendedora que precisa vender mais, que precisa vender as blusinhas na loja, já encaminhei isso aqui para ela, tá? Ou para aquele seu amigo produtor de conteúdo, qualquer pessoa que precisa melhorar suas vendas, tá? E segue a gente aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve e até o próximo Café com Thay.